Meu tio sempre me contava uma história que aconteceu com ele quando ele era mais novo. E hoje vou trazer aqui resumidamente um pouco dessa mentira que ele me contava para vocês. Quer dizer, história. Eu sou do interior do Ceará, e eu lembro que quando eu era criança, minha família todas as noites se reuniam no terreiro da nossa casa, que era uma casa de barro e que ainda não tinha luz elétrica. A única fonte de luz era com lampião e lamparina de querosene. Ali todos se reuniam, minha avó, meus tios e alguns amigos da família também. Sentados em tamboretes e banco de madeira. Ali eles ficavam tomando café, fumando cigarro e contando histórias. E eu com apenas 7 anos de idade adorava ouvir essas histórias. E morria de medo também. E a história que meu tio contava, era o seguinte. No ano de 93, meu tio foi para o lado do Maranhão trabalhar. Ele foi através de um amigo que já morava lá há um tempo. Esse amigo tinha prometido um emprego para ele, e disse que era só ele e que já era coisa certa. Meu tio, iludido pelo emprego, colocou as roupas que tinha em um saco, e contra a vontade de sua mãe, se mandou com esse amigo. Logo que chegou lá as coisas não era bem como ele estava pensando. Esse amigo passava o dia bêbado nos bares que tinha lá, e o emprego que ele tinha prometido era só conversa fiada. Eu particularmente desci o cacete nesse cara na hora. Voltando a meu tio, ele sem ter dinheiro e sem ter pra onde ir, foi o jeito ficar na casa desse amigo até que arrumasse um emprego. Os dias foi se passando e meu tio nada de conseguir nenhum emprego. Acordava cedo, e andava pela cidade, mas voltava sempre para casa com maior tristeza por não ter conseguido nada. E ainda quando chegava em casa ainda ouvia piada da mulher de seu amigo, e perguntas de quando era que ele ia embora. A mulher de seu amigo mandava ele fazer de tudo, lavava a louça, passava o pano na casa e até comida ele fazia. Seu amigo sempre chegava bêbado da rua e apanhava da mulher, e às vezes sobrava até para ele que não tinha nada a ver. No certo dia, cansado de toda aquela situação, e cansado também das promessas de seu amigo, na madrugada ele pula a janela do quarto que ele dormia, coloca a sacola de roupas no ombro e resolve voltar para casa a pé mesmo, já depois de umas 8 horas de caminhada, já bastante cansado e bem longe dali. Ele olha para frente, e quando tudo parecia que estava perdido, nada acontece. Ele vê apenas uma moita, onde ele deita debaixo e passa o restante do dia. Lá ele tira uns pão seco de dentro do saco, bebe um pouco de água, e resolve dormir lá mesmo. Já no dia seguinte, já de volta à estrada, sem dinheiro e com bastante fome, ele passa em frente a uma grande casa, e lá tinha uma placa dizendo que estava precisando de um caseiro. Ele, quando viu a placa, logo se animou, correu em direção à grande casa e começou a gritar para que alguém saísse. Depois de um certo tempo gritando do lado de fora da casa, sai uma velha, que mais parecia uma assombração. Ela pede para ele entrar, e lá dentro ele explicar a sua situação. Disse que veio do Ceará para trabalhar. Acabou que um emprego não deu certo, e ele estava sem dinheiro para voltar, e queria muito esse serviço se ela ainda estivesse precisando. A velha dá uma risada e diz que aquela placa já está ali há muitos anos, e que as pessoas que chegam para trabalhar não duram muito tempo. E se o homem quisesse mesmo o emprego era dele. O meu tio logo dá um pulo de alegria, e fala que de onde ele veio ele não abriria para nada, e se ela quisesse, ele já começaria era no mesmo dia. A velha fala que a fazenda que ele iria ficar, seria um pouco afastada dali, mas ela daria um cavalo para ele voltar quando ele quisesse, e disse também que lá já teria tudo, comida, fogão e até uma espingarda, e que ele não hesitasse em atirar no primeiro que entrasse lá para roubar, pois estavam roubando muito lá. Meu tio disse que já estaria pronto, e que cabra nenhum iria entrar mais lá para roubar. A senhora chama um de seus funcionários, e pede para que leve meu tio até a fazenda. Depois de andar uns 60 minutos de cavalo no meio da mata, meu tio diz que chega na fazenda. Tinha vários montes de madeira cortada, e era bastante grande o espaço. O rapaz que foi com ele apresentou o local, disse o que ele tinha que fazer, e foi embora deixando ele ali sozinho. Meu tio, com a maior felicidade, não estava nem acreditando que já estava trabalhando, e ainda mais com o emprego que ele tinha. Pois ali ele não iria fazer praticamente nada, era só comer e vigiar o local, e era só até um certo horário. Ele disse que foi na despensa, pegou alguma comida, comeu, depois pegou a espingarda e foi dar uma volta dentro da fazenda. Ele foi em um celeiro que tinha, depois foi em um galinheiro, mas não tinha nenhum animal ali, só tinha mesmo o cavalo dele. Parece que ele só teria que vigiar o local mesmo. A tarde foi passando, e já no comecinho da noite ele fez uma fogueira, acendeu todas as luzes, pegou a espingarda e ficou lá fora fumando.
olhando as estrelas e escutando as corujas cantar. Tudo parecia tranquilo. Ele não escutava som de nada, a não ser os dos pássaros da noite. Ele disse que quando deu umas 10 horas, ele foi dar mais uma volta, e parecia tudo normal, nada de errado. Depois disso ele voltou para dentro de casa, comeu mais alguma coisa e foi se deitar, pois no dia seguinte ele teria que acordar cedo. Ele deitou, mas ainda não estava com sono, ficou na cama olhando para o teto e esperando o sono chegar, só escutava os sons da mata e o vento soprar. Depois de um tempo, quando ele estava quase pegando no sono, ele escuta um forte barulho lá fora. Parecia que a pilha de madeira tinha desabado e estava tudo no chão. Ele pega a espingarda e vai lá fora ver, já desanimado porque tinha que arrumar tudo no dia seguinte. Mas quando ele chega lá fora, a pilha de madeira estava do mesmo jeito. Não tinha nada no chão. Ele, sem entender que barulho foi aquele, achou que tinha sonhado, e volta para sua cama novamente. Quando ele chega na cama e se deita, ele escuta uns cochichos lá embaixo, umas vozes. Ele olha pela janela e não vê nada. Pega a espingarda e desce bem devagarinho, achando que era algum ladrão que tinha vindo roubar alguma coisa. Assim que ele sai da casa, ele já vê o seu cavalo todo assustado, parecendo que tinha visto um fantasma. Ele dá uma volta da casa e não vê nada, e fica querendo entender o que estava acontecendo. Ele vai no seu cavalo e tenta acalmar ele. Depois disso ele volta para dentro de casa novamente. Chegando na sua cama, ele senta nela, acende um cigarro e começa a fumar. Quando ele termina o cigarro e vai se deitando, só escuta a quebradeira de prato caindo lá na cozinha da casa. Ele rapidamente levanta as pressas e desce as escadas para saber o que era aquilo. Chegando lá, não tinha nada quebrado, os pratos estavam tudo no canto. Aí ele começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. Ele olha para a porta estava aberta. Ele fecha a porta e tranca, mas em seguida ele escuta um choro que vinha lá de fora, e fez ele se arrepiar dos pés à cabeça. Eu já tinha me cagado todo ali, mas voltando à história. O meu tio olha pela janela da casa e a única coisa que ele vê é a escuridão e esse choro que se aproximava cada vez mais. Ele disse que só pensou no cavalo, mas ele lembrou que tinha deixado o cavalo solto. O choro começa a se aproximar e ele começa a escutar umas pancadas na porta. Ele rapidamente sobe as escadas correndo e vai para a parte de cima da casa onde ficava sua cama. Chegando lá, ele só escuta a porta se abrir novamente e aquele vento frio começa a entrar dentro de casa, com aquele choro feio que vinha subindo as escadas vindo na sua direção. Ele chegou na janela, olhou para baixo e dava uns 10 metros de altura. Mesmo assim, ele nem se preocupou em morrer de uma queda. Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Sorte que quando ele pulou, o cavalo já estava bem ali perto. Ele só fez subir no cavalo e quando ele olhou para trás, tinha uma criatura olhando para ele na janela. Ele saiu em disparada em cima do cavalo, até o saco de roupa ele deixou para trás. Ele acabou se perdendo na mata, mas quando o dia amanheceu ele encontrou a casa da velha que tinha dado trabalho para ele. Ele chegou lá, entregou a chave e sem falar mais nada foi embora dali. E essa pessoal foi uma das histórias que o meu tio contava e que quando eu era criança eu morria de medo quando ouvia. E a conclusão da história é o seguinte: se ele tivesse ouvido a sua mãe, nada disso teria acontecido. Fala aí nos comentários o que vocês acharam, e se vocês acreditam nessa história. Deixem o like e se inscrevam no canal, e se quiserem mais histórias assim do meu tio, é só pedir que eu trarei aqui. Tchau e até o próximo vídeo.